Então, boa tarde a todos. Feliz Dia dos Professores. Repassando os votos aí que alguns já colocaram no chat. Hoje o nosso palestrante vai ser o Guilherme Gomes. O Guilherme, ele é pós-doutorando da UFMG, ele fez doutorado comigo e ele tinha alguns planos de fazer pós-doc aí no exterior, tinha conseguido já até a bolsa, mas a pandemia atrapalhou certos planos dele. Então, ele continuou trabalhando no nosso grupo aqui da FMG. E ele trabalha muito com complexidade parametrizada, então, não por acaso, esse é um dos tópicos da palestra dele de hoje, é falar sobre complexidade parametrizada de coloração equilibrada. Obrigado, Guilherme, pela disponibilidade. Obrigado, Vinícius, pela apresentação e pela paciência comigo nos últimos anos como seu aluno, coautor. Parabéns a todos os professores, né, dia 15 de outubro, sempre bom, mais parabéns, sempre legal. E, bom, o que eu vou falar hoje, deixa eu maximizar aqui para poder acompanhar com vocês. Todo mundo vendo certinho os slides? Sim. Vamos lá para frente. Então, o problema que eu vou discutir hoje e mostrar vários resultados é sobre coloração equilibrada, e a gente vai ver os resultados principalmente do ponto de vista de complexidade parametrizada. Então, bom, esse foi um problema que eu trabalhei vários anos no final do meu doutorado e agora no primeiro ano de pós-doc, faz muito tempo. E foi um trabalho que eu desenvolvi com o Vinícius, como meu orientador e coautor da vida, com o Carlos Vinícius, que a maior parte deve conhecer, que fez doutorado com o Jaime, fez um tempo de pós-doc aqui no FMG, e com o Matheus Guedes, que é um aluno de C do Vinícius. Bom, sem mais delongas, equitable coloring. Então, o que é coloração equilibrada? É uma coloração de vértices própria, do jeito que a gente está acostumado, só que agora a gente quer que o número de vezes que eu uso duas cores difira em no máximo uma unidade. Então, por exemplo, se eu te dou essa garra bonitinha daqui, uma coloração de vértices válida dela é essa bicoloração aqui, com o vértice vermelho no meio e os três de fora azuis. Só que essa coloração não é equilibrada e não é muito difícil ver que a garra, apesar de ser um gráfico bipartido, a gente precisa de três cores para conseguir uma coloração equilibrada. E, bom, por que coloração equilibrada é interessante? Do ponto de vista teórico, tem várias justificativas, mas ela apareceu na literatura das primeiras vezes com complicações práticas, onde coloração encaixava muito bem, mas você ainda queria ter mais algumas restrições. Então, acho que a primeira aplicação que foi discutida foi uma questão de coleta de lixo municipal, e aí começou a aparecer resultados no problema em si, e outras aplicações, como escalonamento de processos, controle de comunicação, balanceamento de carga de servidores, e outras mais que eu não vou entrar em detalhe, porque não vai ser muito foco dessa palestra. Mas o que é importante em coloração equilibrada, assim, em termos de grandeza associadas ao gráfico, de parâmetros associados ao gráfico? O mais simples a gente imaginar é exatamente o número cromático equilibrado, que é o menor número de cores que eu preciso para encontrar uma coloração equilibrada do nosso gráfico. Por mais estranho que pareça, a gente não tem um teorema de Brooks para esse parâmetro, o que a gente tem é uma conjectura. E a conjectura é exatamente o teorema de Brooks, só que pensando no número cromático equilibrado, que é, se eu tenho um grafo que não é nem completo, nem, nesse caso, um buraco ímpar, a conjectura é que eu não preciso mais do que grau máximo do grafo cores. Nessa palestra, delta de G vai ser sempre o grau máximo de G. Só que tem outra grandeza associada, que é o limiar cromático equilibrado. O limiar cromático, assim, apesar de a gente conseguir colorir alguns grafos com K cores, existem exemplos, assim, uma quantidade infinita de exemplos, que a gente não consegue colorir com K mais uma. Então, tem uns buracos, né? Essa coisa tradicional de coloração, que é eu consigo com K, eu consigo com mais de K. Então, tem esse outro parâmetro associado, que é o primeiro inteiro, para o qual a gente sempre consegue, a partir dele a gente sempre consegue uma coloração equilibrada. Então é o Q estrela igual de G, que é conhecido na literatura. Para o Q estrela, a gente tem um teorema parecido com o teorema de Brooks, que é
o limiar cromático equilibrado, ele é no máximo, grau máximo mais 1. É bem parecido, né? Tem só esse mais 1 aqui que está sobrando. E é uma conjectura, saber se esse mais 1 é necessário ou não. Se tem grafos que a gente precisa de delta mais 1 e não só de delta. Tem muito esforço nessa declaração equilibrada, nesse estudo dos parâmetros e do ponto de vista estrutural e bounds que a gente consegue dar para eles. E eu vou indicar o survey para quem tiver mais interesse nessa linha de pesquisa. É um survey até razoavelmente mais velho, já está bem defasado, imagino. Mas ainda tem muita coisa, é um bom ponto de partida. E vocês devem lembrar do título da palestra, que é complexidade, que é o que a gente vai trabalhar aqui. O que se sabe hoje, ou o que se sabe até onde eu sei, são resultados de complexidade para árvores, bipartidos, cordais, intervalo, e por aí vai. São classes bem conhecidas, bem estudadas. E o que a gente vai fazer nessa primeira sessão da palestra é listar mais 2 resultados. Assim, completar mais umas linhas dessa nossa tabela, né, dessa nossa compreensão. A gente vai mostrar aqui para grafos bloco o problema continua sendo hipercompleto, e para grafos unipolar, que é uma generalização de split, o problema permanece polinomial. Tá. Então, como que a gente vai mostrar o primeiro resultado? Que o problema vai ser NP completo para grafos bloco. A gente vai fazer uma redução de binpacking. Binpacking, como todo mundo deve lembrar das suas aulas introdutórias ou das aulas que vocês dão no dia a dia, nos semestres, é a tarefa de pegar um conjunto de itens, cada um com seu peso, e particionar eles de tal forma que, em pacotinhos, e cada pacotinho vai ter no máximo, tem capacidade, né? Eu não posso botar mais do que B unidades, no nosso caso. Então, se eu tenho esses 4 itens aqui na esquerda, o que a gente vai fazer é o seguinte, para cada um desses itens, a gente vai construir, na nossa redução, para cada um desses itens, a gente vai construir um gadget, um pedacinho do nosso grafo, e a gente vai marcar alguns desses vértices como vértice-chave. E o que a gente quer falar é, se o vértice-chave tem a iésima cor, então o item vai para o iésimo bin, o iésimo pacotinho, é isso que a gente vai fazer. E o gadget que a gente vai usar em grafos blocos são as flores. Se eu tenho esses 4 itens, eu vou ter essas 4 flores, que são nada mais nada menos que K-1 cliques, onde K é o número de cores, que é igual ao número de bins. Desculpa. Tamanho do item mais 1 cliques, de tamanho K-1, que são unidas por um vértice universal. Então, se eu pego o A1, por exemplo, eu vou ter esse gadget aqui com essas 3 cliques, de tamanho 4, juntadas nesse vértice de corte universal daqui. Isso daqui é um grafo bloco, que são justamente os grafos onde os componentes 2 conexa são grafos completos. Bom, o segundo item vai para essa segunda flor aqui com 5 pétalas, o terceiro item vai para essa daqui de baixo com 2 pétalas, o quarto para a quarta e por aí vai. Tá, então, o vértice-chave nesse gadget vai ser exatamente o Y, vai ser esse cara do meio. Então, na hora que eu dou a cor azul para ele, o que vai aparecer nos bins? Vai aparecer que eu fui lá no bin 2, que é o bin azul claro, e botei uma coisa de tamanho 1 lá dentro. Só que agora, para cada outra cor que não seja a cor azul claro, por exemplo, a cor azul mais escuro, eu vou botar um pedacinho de tamanho 3 no bin. Para a cor vermelha, a mesma coisa, para a cor rosa, a mesma coisa. E o que importa é essa diferença. O item aqui, ele tinha tamanho 2. E o que a gente vê no uso das cores é exatamente uma diferença de 2 unidades. Que é isso que o binpacking importa. É que na hora que eu atribuo um item para um bin, esse bin está diferenciado de todos os outros pelo valor do item. Se ele tem A unidades a mais, A unidades a menos, não é importante. O que importa é essa diferença. E a gente já tem tudo que a gente precisa do nosso teorema. Então, para mostrar que o problema é NP completo, primeira coisa, verificar uma solução é fácil, né? É só ver se a contagem das cores e se a coloração é própria. Acabou. Então está em NP. Agora, para mostrar a dificuldade, o que a gente faz? Pega uma instância do binpacking e para cada item, constrói uma florzinha diferente.
E aí o tamanho do nosso grafo vai ser um somatório meio esquisito, mas que não é nada demais, né? Para cada item eu vou pegar, eu tenho AJ mais uma clique de tamanho K-1, mais o vértice central da flor. Sem muita dificuldade, a gente mostra que o tamanho do grafo é divisível por K. Então, todas as cores têm que ser usadas o mesmo número de vezes. E aí, bom, pega uma solução do BIMTech. Uma solução phi qualquer. E como é que a gente faz a codificação? Exatamente do jeito que a gente queria. A gente pega o vértice-chave e colore com a iésima cor. Se o J-ésimo item está no iésimo bin. E aí o que acontece? Bom, o tamanho da nossa cor vai ser o número de vértices-chave colorido com aquela cor, mais a J mais 1 para cada vértice, para cada item que não tiver no bin. Manipulando algebricamente de um lado para o outro, a gente descobre que o tamanho da classe de cor é exatamente o tamanho do grafo sobre K. Que era o que a gente queria, porque todas as cores têm que ser usadas o mesmo tanto de vezes. E a volta é muito parecido. A gente faz a codificação do mesmo jeito. Olha o vértice central, o vértice-chave do gadget, e vê, ele está com a cori. Se ele está com a cori, coloca ele no iésimo bin. Só isso que a gente tem que fazer. A gente sabe o tamanho da coloração agora, que é o tamanho do G sobre K. A gente faz de novo a manipulação algébrica simples, né? Tem um somatório dos itens que não estão no bin, a gente só troca por todos os itens, menos os que estão no bin de fato. A gente sabe, bom, a gente pode cortar um pedacinho com o outro, então o que sobra no somatório é somatório dos itens que tem o iésimo vértice colorido com a cori, o vértice central colorido com a cori. Então, são os itens que estão no iésimo bin, e o que vai implicar, no fim das contas, que o tamanho do bin, a capacidade, o bin está cheio, ele está exatamente os itens lá somam para B unidades. E é isso, acabou. A prova é só essa. E acho que essa é a única parte técnica que eu ia entrar em mais detalhe. O que acontece é que com ideias muito, muito parecidas que a gente usou para grafo bloco, a gente consegue outros resultados. A gente consegue mostrar que para a união disjunta de split, o problema é NP completo. Se a gente voltasse lá atrás, na nossa tabelinha, a gente ia ver que para split, o problema é polinomial. Então, e coloração equilibrada é engraçado, né? Você não pode tratar as componentes conexas de forma diferente. Você tem que pensar tudo de um jeito só. Tudo no momento só. Você não tem essa liberdade de resolver esse problema. E aí, uma das consequências disso é exatamente essa. O problema é fácil quando o grafo é conexo. Quando eu tenho um pedacinho só de um grafo, eu tenho uma componente split. Agora, se eu tenho todos os componentes e cada uma delas é um split diferente, o problema virou NP difícil. Então, como que é o nosso gadget? É bem parecido. Só que em vez de eu ter um vértice central e a folhas, a pétalas, eu tenho agora uma clique central e vários vértices isolados. E é a mesma ideia. A coloração desses vértices circulados, que são os vértices-chave, te dá qual bin o item pertence. O tamanho do grafo também é divisível pelo número de cores, que é o número de bins, e a gente vai tentar dar uma coloração para ele de novo. E tudo funciona do mesmo jeito, é o mesmo algebrismo, não tem nenhum mistério. E a última coisa que a gente consegue fazer com essa ideia de redução, essa técnica de prova, é para mostrar para grafos de intervalo que são livres de K1R, de um bipartido completo, com um vértice de um lado e R vértice do outro, né? Livre de alguma estrela de tamanho específico. E o que a gente mostra, na realidade, é que tem uma dicotomia. Se o meu grafo, se eu admito garras no meu grafo, se eu admito um K13, o problema é NP difícil. E se eu não admito o K13, o problema vai ser resolvível em tempo polinomial. E essa solubilidade em tempo polinomial é um resultado antigo do Dominique de Verheyen, em 85. E é a mesma coisa. E eu fico muito orgulhoso que esse gadget chama trem, como todo bom mineiro tinha que ter um trem no paper. E aí o gadget é uma sequência de cliques, é um caminho de cliques, igual os intervalos já tem, né, bonitinhos. E na interseção dessas duas cliques eu posso pendurar mais uma. E essa, só para fechar as contas. E os vértices que vão ser chave são exatamente esses vértices de interseção. São os pedacinhos comuns das cliques.
Tudo do mesmo jeito. Quero K cores, K itens, os vértices-chave coloridos com a mesma cor, principalmente se o item está no IESMO bin. O tamanho do grafo também é divisível por K e a gente vai tentar dar uma K coloração para ele. Tudo funciona, tudo bonitinho, sem muito problema. Tá, agora vamos para coisas boas, né? Vamos para o que a gente consegue fazer. Então, o que é um grafo unipolar? Um grafo unipolar é um grafo, é uma subclasse perfeita, né, os unipolares. E são os grafos onde eu tenho uma clique central, que na hora que eu removo, as componentes conexas viram cliques. Então, se eu tenho esse dominó bonitinho daqui, se eu apago o V1 e o V2, eu tenho exatamente duas cliques, né, que são duas arestas. E o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver o problema nessa subclasse de perfeito e superclasse de split? Bom, tá, esse pedaço central que eu tenho que remover é uma clique. Então a coloração é única. Só tem um jeito de colorir as cores. O grafo, a clique central. Então eu dou uma cor vermelha e uma cor azul. E agora eu vou criar um grafo auxiliar, que eu vou usar um algoritmo de fluxo máximo. Você cria um vértice, uma fonte, um vértice, um sumidor, uma fonte e um sumidor, meu Deus. Cria um vértice para cada cor, um vértice para cada par, cor clique, e copia os vértices do grafo que não estão na clique central. Faz as conexões do jeito que você imagina, né? Uma cor vai estar conectada a aos pares, todos os vértices W e J, né? Que são os vértices indexados por cor e clique, que correspondem àquela cor. E eu vou adicionar uma aresta do vértice clique J para um dos vértices V, se primeiro, V está na clique J, e se eu posso colorir V com a cor I. Dessa forma, eu limito quantos vértices na clique vão ter uma cor, e arrumando bonitinho as capacidades dos arcos, todos vão ser unitários, menos os que saem de S, basicamente, eu consigo falar, ó, eu tenho que passar tantas unidades, eu tenho que colorir tantos vértices com a cor I. Eu tenho que ter no máximo um vértice de cada cor na clique J, e o vértice K vai ter exatamente a cor que está no caminho dele até S, a cor ativa, né? Então, por exemplo, eu posso mandar uma unidade de fluxo de S para C1, de C1 para W1, e de W1 para V4, e de V4 para T, o que significa que V4 foi colorido com a cor 1. Só isso, uma execução de fluxo já resolve e tudo funciona. Tudo maravilhoso, tempo polinomial. Esses eram nossos resultados clássicos, que você não precisava de nada de parametrizada. Então agora a gente vai entrar no prato principal, que é justamente complexidade parametrizada. Para quem não sabe, quem não estuda parametrizada a fundo, só uma pequena revisão. Por que a gente estuda parametrizada? Porque, bom, a gente tem nossos problemas favoritos, que são os problemas NP difíceis. A gente quer resolver eles, mas a gente não acredita que tem um algoritmo exato que resolve todas as instâncias em tempo polinomial. Então o que a gente faz é abrir mão de todas as instâncias. A gente vai resolver algumas em tempo polinomial. Então as instâncias agora, elas são um par entrada e parâmetro. Onde o x é a entrada do problema como ele já era antes, e o parâmetro ele descreve alguma propriedade do x. Alguma coisa, pode ser em grafos, pode ser grau máximo, pode ser triwidth, pode ser tamanho da clique máxima, tem várias coisas que a gente pode considerar como parâmetro. Pode ser o mais esquisito que você queira. Pode ser, sei lá, o maior alto valor do grafo. Por que não? E as análises que a gente faz, elas são extremamente úteis quando o K é muito, muito pequeno. E por quê? Porque a gente quer gastar tempo exponencial só em K. A gente quer separar a complexidade do algoritmo do tamanho da instância e deixar ela dependente só desse parâmetro que é muito, muito menor. Então, por exemplo, se eu tenho um grafo, eu quero encontrar um vertex cover do meu grafo, só que eu quero um vertex cover de tamanho, sei lá, no máximo 10, num grafo com 2 milhões de vértices. Vertex cover tem um algoritmo bonitinho, 2 a K vezes N ao quadrado, eu acho, ou N só. Então eu consigo resolver basicamente em 2 elevado a 10, que é uma quantidade pequena, né, 1024, vezes o tamanho do gráfico, que era super, super gigantesco. Se eu pegasse um algoritmo exato, dependendo só de N, eu não ia poder fazer nada.
Só que nem tudo são flores, né? Nem sempre a gente consegue fazer um algoritmo FPT desse bonitinho que separa a dependência exponencial do tamanho de x. Bom, antes disso, um passo para trás, uma coisa muito, muito bacana de parametrizada é que ela permite a gente fazer uma análise bem fina de algoritmos de pré-processamento. Então, se alguém já brincou de resolver instância de problemas de otimização no Simplex ou alguma coisa assim, você deve lembrar que tem trocentos algoritmos de compressão antes de pré-processamento que tentam enxugar a instância de algum jeito esperto. E sem eles, não roda. Você pode fazer o que você quiser, não vai rodar. E parametrizada traz para a gente um jeito teórico de mostrar que esses algoritmos são bons. Dado um conjunto de regras, eu consigo te mostrar uma garantia teórica de o quão boa elas são. Então, o que a gente chama em parametrizado de kernelização. Então, eu te dou a entrada, te dou o parâmetro, e se eu consigo limitar o tamanho da entrada por uma função do parâmetro, eu tenho um kernel. E essa coisa tem que rodar em tempo polinomial. Porque se eu posso fazer tempo exponencial, eu já resolvo o problema direto. E tem um termo bacana que fala que um problema é FPT, ou seja, tem um algoritmo f de k vezes n é O de 1, somente se eu tenho um kernel. E a busca em kernelização é justamente pelo menor kernel possível e se dá para fazer com que g de k seja uma função polinomial. Mas, aí agora sim, nem tudo são flores, e tem problemas que a gente não consegue fazer em tempo FPT, ou seja, não tem kernel, e são os problemas que a gente chama de W hard. E um exemplo mais clássico de todos seria clique, parametrizado pelo tamanho da solução. A gente vai visitar um parente de clique mais para frente. Tá, e como que é a cara da história? O que acontece? O que já se sabe de Equitable Color, de correlação equilibrada, em complexidade parametrizada? Bom, a gente sabe que o problema vai ser W hard, em bipartidos, com grafos, cordais, quando a gente parametriza pelo número de cores. Vai ser FPT quando a gente parametriza pelo vertex cover, que é o tamanho independente mais k vértices, né? W hard parametrizando pela distância pre-split, mas é FPT também parametrizando pelo max-leaf number, que a gente vai ver mais para frente. E o que a gente faz é resolver várias entradas dessa tabela, muitas, isso aqui não são algumas, e a gente mostra resultados de dificuldade, a gente mostra algoritmos FPT e a gente mostra resultados de kernelização. Em particular, as três primeiras linhas negritadas, que são bloco, união disjunta de split e intervalo, elas na realidade são aquelas reduções que a gente discutiu mais cedo. O que a gente mostra naquelas reduções, na realidade, é que o problema não admite algoritmo FPT, parametrizando por uma combinação de número de cores mais tridepth em alguns casos, triwidth em outros, bandwidth de intervalo. Com aquela mesma redução, é só reparar que o problema fonte é difícil na parametração que a gente escolheu. Não vou entrar em detalhes de novo, porque ninguém merece. Um algoritmo que eu quero entrar em um pouquinho mais de detalhe é a quarta linha negritada aí, que é o cluster mais KV, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Eu vou entrar em detalhe também no max-leaf, no kernel cúbico que a gente mostrou para o max-leaf, e um outro resultado que não está um resultado negativo que não está nessa tabela. Então, o que é um graph cluster? Um graph cluster é um grafo onde eu posso tirar um pedaço dele e o que sobra são as componentes conexas do que sobram são cliques. Bem parecido com os grafos unipolares. Então, se eu tenho esse grafo aqui bonitinho, esse conjunto de vértices, esse conjunto de 4 vértices U central, se eu adicionasse mais uma aresta, ele virava uma clique e esse grafo seria unipolar. Então, a diferença entre um grafo cluster e um grafo unipolar, um cluster mais KV e um unipolar, é que os K vértices que eu tiro para obter as cliques, eles não têm que ser uma clique, eles podem ser a priori qualquer coisa. E esse conjunto central que a gente remove, a gente chama de modulador, para estar de acordo com a literatura. Então a gente remove esse cara e sobraram 3 cliques, uma de tamanho 3, uma de tamanho 1 e uma de tamanho 4. E como que a gente resolve? Fluxo, de novo. Só que agora, como a gente tem um grafo arbitrário como modulador, a gente não tem uma coloração única. Então a gente chuta as colorações. Eu tenho uma quantidade que é uma função de K de colorações. Eu posso
eu tenho K vértices, eu posso atribuir uma de K cores para cada um deles. As cores são iguais entre si, né? Não tem essa diferenciação. Então eu posso, do mesmo jeito, agora eu chuto a coloração inicial, constrói o mesmo grafo auxiliar, e aí agora, em vez do S ser, do arco S, CI, ser N sobre K, ou um valor específico, igual para todas, eu tenho que levar em consideração quantas vezes aquela cor já foi usada. Mas é só isso. Eu faço esse chute em tempo exponencial em K, e em tempo polinomial em N, ou seja, o tamanho do grafo, eu decido se eu consigo estender essa coloração central para uma coloração total do grafo. Uma coloração equilibrada do grafo todo. Tá, vamos para um resultado um pouco mais interessante, um pouco mais, levemente mais complicado, que é de Max-Leaf Number. Então, o número máximo de folhas de um grafo, o Max-Leaf Number, é o maior número de folhas que eu consigo numa árvore geradora de G. Então, se eu te dou esse grafo bonitinho daqui em 5 vértices, eu tenho uma árvore que tem 2 folhas, mas eu tenho essa outra árvore trivial também que tem 4 folhas. Então, nesse grafo, o Max-Leaf Number dele é 4. E aí tem um resultado super bacana do Estivil Castro, já de 2005, já um resultado mais velho, que um grafo tem Max-Leaf Number L se somente se ele é subdivisão de um grafo em 4L vértices. O que isso quer dizer? É que eu pego um grafo em 4L vértices e escolho algumas das arestas para substituir por caminhos. E só. Eu faço isso para algumas arestas a partir de H e eu vou chegar em G. E um resultado que, junto com a Márcia Capelli da UFG e com o Vinícius aqui da FMG também, a gente mostrou, que eu espero que esteja no Lagos do ano que vem, é que o G-H vai ser uma coleção de caminhos e uma coleção de poucos caminhos. Eu não vou ter uma quantidade quadrática em L de caminhos, eu vou ter uma quantidade linear, 5,5 vezes o número de folhas. E isso aí vai ter que conter a maior parte dos vértices de G numa aplicação razoável. Tá, mas como é que a gente usa essas informações? Bom, pega uma coloração do grafo base, né, do grafo do qual G é a subdivisão. Pega uma coloração do H. Tá, e vão botar esse alfa aí como sendo a diferença entre o número de vezes que a cor mais usada foi usada e o número de vértices que a cor menos usada foi usada. Então, eu tenho essa arestinha aqui do H. Ela foi substituída por um caminho P, do G. E agora, olha só. Se o P é muito grande, se o P é tem pelo menos K mais 2 vértices, P é só o pedaço de dentro, tá? O e V não fazem parte de P. Então, se P tem esse tamanho, a gente consegue estender a coloração de H para H união P e manter o balanceamento, ou seja, eu não altero o número de vezes a diferença entre a cor mais usada e a menos usada, ou eu faço ela ser no máximo um balanceado, ou seja, a diferença entre a maior e a menor é 1. Ela era 0 antes, mas agora ela pode ser 1. Mas não é um problema, porque uma coloração que seja 1 balanceada, ou seja, que tamanho de ficar menos tamanho de φ1 é no máximo 1, é uma coloração equilibrada. Pra gente está feliz, estamos satisfeitos. Só que agora, a gente mostrou que se o tamanho do caminho é pelo menos K mais 2, a gente consegue estender e manter o balanceamento. Mas e se P for muito gigante? Muito, muito gigante. Ou seja, K mais 2 mais X vezes K mais 1. Se a X é uma função de N, raiz de N, por exemplo. O que a gente mostra é que, nesses caminhos super gigantes, a gente consegue ir achatando a diferença. Então, a gente consegue deixar as cores mais balanceadas, mais equilibradas. De quantas vezes? X vezes. É essa a pegada. E o jeito, você imagina mesmo, a gente só vai colorindo alternadamente os vértices do caminho. K sendo grandes, K sendo pelo menos 3, porque K igual a 2 é bem trivial, K pelo menos 3, a gente sempre consegue fazer essa coloração alternada e diminuir a diferença entre a cor mais e a menos usada. E aí, bom, como é que é o kernel, então? O que a gente tem que fazer? Para cada caminho que for muito gigante, ou seja, no nosso caso muito gigante agora é 2K mais, pelo menos 2K mais 3, também pelo menos 2K mais 3, a gente joga ele fora. Só joga ele fora.
Na hora que não tiver mais caminhos de tamanho, pelo menos 2K mais 3, a gente para. E aí a gente vai chamar esse subgrafo de G de Q. A primeira observação é que Q tem poucos vértices. Eu tenho poucos caminhos, né? Só 5,5 caminhos de comprimento pelo menos 1, né? Que sobraram no G-H. E cada um desses caminhos tem, no máximo, 2K mais 2 vértices. Então a gente pode ver, que não é muito difícil de reparar, que o Q tem tamanho ilimitado só por K. L vezes K, né? Uma função de L vezes K. E a segunda observação, e ela aí é mais técnica bom, o número parece mágico, mas não é que se o tamanho do grafo é no máximo uma função de Q, K e L, G já é um kernel, porque Q é a função de K e L, então já acabou. A gente já está parametrizando por K e L, já tem o nosso resultado. Se não, a quantidade de vértices fora de H é tão gigante, mas tão gigante, mas tão gigante, fora de Q, perdão, ela é tão gigante que não importa qual coloração própria que eu dê para o Q, eu sempre vou conseguir estender ela, porque, lembra, para cada caminho muito grande, eu conseguia achatar em X unidades a diferença das cores. Se eu tenho um grafo de tamanho Q, numa coloração qualquer, eu tenho que a cor mais usada e a menos usada, a diferença pode ser no máximo tamanho de Q. Então, se o somatório dos X for pelo menos tamanho de Q, a gente está feliz, a gente consegue fazer o que a gente quer. E é o que a gente mostrou, que se é muito grande, dá para fazer, dá para recolorir, e tudo vai ficar bem. Tá, mas eu prometi lá na tabela que era um kernel polinomial só em L, só no número de folhas. Agora, olha só, o H, como ele é um grafo em 4L vértices, o grau máximo de H é no máximo 4L menos 1, e o grau máximo de G também é 4L menos 1. Porque eu só peguei arestas de H e substituí por caminhos, eu não botei mais nenhuma aresta nova. Então a gente pode usar aquele teorema lá de trás, aquele teorema de Brooks-like, né, um teorema parecido com o teorema de Brooks, que é o teorema de Reynolds-Mered, e falar que, ó, se o número de cores é pelo menos 4L, acabou. Já terminou, não precisa nem se preocupar, é uma instância assim, dá para fazer. Então o número de cores é uma função de L agora também. E aí a gente pode voltar lá na observação 2, que tinha o tamanho de G, aqui, bonitinho, que é o que dava o tamanho do nosso kernel. Falar aqui, ó, substitui K por L, e aí você vai ter uma função só em L, que é 176 L ao cubo, número mágico de novo, mais um mod L ao quadrado. E acabou. Não tem mais o que brincar. E a gente tem o que a gente quer. E agora o resultado que eu ainda não tinha discutido em outro lugar, um resultado novo de semana passada, é um resultado negativo de kernelização. Então vamos voltar para o futuro. Vamos discutir coloração equilibrada por vertex cover. Já é sabido há alguns anos que existe um algoritmo FPT, ou seja, dá para fazer um algoritmo FPT por vertex cover para equitable coloring e dá para fazer um kernel polinomial por vertex cover para vertex coloring, ou seja, só coloração de vértices. E o que a gente mostra é que não dá para fazer um kernel polinomial para equitable quando a gente parametriza por vertex cover e número de cores. Foi um resultado bem surpreendente para a gente, é bem diferente um resultado negativo de kernelização para um problema bem parecido com coloração. Eu fiquei bastante surpreso, mas bastante feliz de conseguir, porque é uma prova bem técnica, bem chatinha. A gente usa um framework que chama de cross composition, e a gente faz uma cross composition de multicolored click, que é um primo de clique que eu vou discutir um pouquinho, rapidinho, para equitable coloring parametrizado por vertex cover mais número de cores. Tá. O que é o multicolored click? Em vez de eu te dar um grafo e te pedir uma clique de tamanho K, eu vou te dar um grafo, eu vou te dar uma partição dos vértices do grafo, e eu vou pedir uma clique que toque cada pedacinho dessa partição uma vez. É isso. Isso é um multicolored click. Que, obviamente, é NP difícil, né? Tá, a prova é difícil, ela é complicada, super técnica, mas vamos tentar dar uma intuição de como é que essas coisas funcionam.
Primeiro, o que é uma OR cross composition? É uma redução de muitos para um, onde eu vou ter várias instâncias do meu problema NP difícil favorito, no nosso caso, multi-color click. E eu quero construir uma instância só do nosso problema-alvo, que é o Equitable Coloring, que vai ser sim, se somente se alguma instância do problema-fonte era sim. Então, bem esperado, né? Eu quero que alguma dessas instâncias codifique a solução do nosso Equitable e que o Equitable codifique a solução de alguma instância. Mas eu quero que os parâmetros do nosso problema-alvo eles sejam limitados por um polinômio no tamanho da maior instância mais um log no número das instâncias. Esse log parece uma coisa meio estranha, mas ele é fundamental para a gente. Eu não vou entrar em detalhes do porquê, mas ele vai ser fundamental. E essa é a parte que é tricky, é a parte pegadinha da redução. Tá, mas como que a gente vai fazer essa redução? A primeira ideia é, eu vou pensar numa redução só, de uma instância de multi-color click para uma instância de Equitable. Um para um. Vão ter os gadgets, a redução vai funcionar bonitinha, como uma redução de NP dificuldade. Só que agora eu vou tentar sobrepor os gadgets de cada uma dessas várias reduções que eu fiz. Então eu fiz uma redução para H1, V1, uma redução para H2, V2, uma redução para H3, V3, beleza. Agora eu vou tentar sobrepor esses gadgets. Eu vou tentar usar um gadget para representar várias coisas diferentes. Então, por exemplo, se essa aqui é a nossa instância GK, de Equitable, esse pedacinho daqui vai ser correspondente à instância H1V1. Esse pedacinho daqui é a instância H2V2, tá, etc, etc. E essa sobreposição daqui, que é a coisa fundamental. Eu vou ter aqui o H1 e o V1, que parte dele está escondido aqui no HIVI, desculpa, parte do HIVI está escondido no H1V1, parte dele está no H2V2 e parte dele não está escondido em lugar nenhum. E a gente faz construção para todas as T instâncias. O número de gadgets vai ser polinomial só em N. E agora a gente tem que, bom, eu tenho essa amálgama de coisas misturadas aqui que eu não sei direito o que está acontecendo. Então, a gente vai usar um gadget especial, que é um seletor de instâncias. Esse gadget, de algum jeito, ele vai codificar qual instância a gente tem a solução. Como que eu limito a influência dos gadgets de G inteiro para só um pedacinho dele, para a gente poder codificar, para a gente encontrar a solução de uma instância só. Então ele vai fazer essa mágica para a gente, a argumentação toda é em cima dele, quase, e ele vai falar, ó, dado uma coloração do I, no nosso caso, só o HIVI vai ter uma solução. A solução está aqui dentro. Então, foca ali que vai estar tudo ali dentro, tudo que você precisa. Esse era o último questão que eu queria discutir. Não vou entrar em detalhes técnicos, porque ninguém merece 20 páginas em 2 slides. E aqui como é que está o campo assim, da complexidade parametrizada de Equitable Coloring? Bom, a gente tem Vertex Cover, que é FPT, a gente tem distância para clique, FPT, vários resultados que a gente já tinha mostrado, que a gente mostrou distância para cluster, né? Cluster mais KV, FPT também. A gente tem uns resultados, alguns são do Latin, outros são resultados novos. A gente tem nosso kernel cúbico para max leaf number, vários resultados de par NP dificuldade, de W1 dificuldade, e 2 problemas em aberto. 2 parametrizações em aberto, que é o feedback edge set, que é a quantidade de arestas que eu tenho que apagar de G para ter uma árvore, e a parametrização que é um pouco mais forte, que me deixa resolver mais problemas, que é o feedback vertex set, ou seja, quantos vértices eu apago para ter uma árvore, né? Mais o grau máximo do grafo. Esses são os 2 buracos principais no landscape, né? No ambiente de parametrizada de parâmetros estruturais. E aí o que a gente quer descobrir é isso. Primeiro, bom, será que dá para fazer uma coisa melhor que um kernel cúbico para max leaf numbers? A gente tem muitas
tem uma sobrecontagem gigante lá em cima. A gente provavelmente pode ser mais esperto, mas a gente não conseguiu ser esperto o suficiente para baixar do L ao cubo. Outra coisa que a gente queria saber é todos os algoritmos que a gente conhece para Equitable Coloring hoje, em parametrizada, eles são uma coisa da ordem 2 elevado a k log k, ou Bell number de k. Nunca é uma coisa 2 elevado a k, 2 a O de k. A gente sempre precisa de um log, de alguma coisa a mais. Então, quais são os algoritmos ótimos para resolver esse problema? O que tem o melhor tempo de execução? O que a gente consegue fazer? Seria bom ter uma ideia, e provavelmente usando ETH ou alguma outra hipótese de complexidade. E aí, o que a gente tinha discutido agora é se dá para fazer coloração equilibrada em TF-FPT parametrizada por feedback headset. A gente tentou um bocado, não conseguimos, e deve ter umas observações que podem ser interessantes para talvez atacar o problema em max diff number melhor e conseguir regras de redução mais inteligentes para conseguir um kernel mais eficiente. E era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Muito obrigado. Qualquer pergunta pode mandar. Então, vou convidar a audiência para agradecer ao Guilherme pela palestra. E agora a gente tem tempo para perguntas, comentários, dúvidas. Eu vou ficar quietinho aqui, porque sou coautor aí, então não... Guilherme? Diga, Luerbe. Você tem vários resultados aí para W1 hard, né? Temos. Você sabe que é W1 hard, mas pode ser pior do que isso, não? Eu não entendo muito bem de parametrizada. Pode. A princípio, pode. Deixa eu ver. Um dos resultados de W1 hardness... Deixa eu ver. Todos os programas que a gente usou como fonte, eles são W1 hard, mas não se sabe deles serem W1 completos. Então, pode ser que seja mais difícil, na realidade. Assim. Só mostrar que bin packing parametrizado pelo número de bins sei lá, W2 hard, W3 hard, sai direto. Então, pode ser que seja. Você, então, já tem para W3 hard? Não. Para bin? Não. Bin packing é um resultado antigo. Foi um resultado bem complicado de ser mostrado, que foi, acho que tem um paper só que mostra o resultado inteiro. Assim, o paper é bin packing W1 hard by número de bins. Então, se alguém mostrar que ele é W2, W3 difícil, Equitable Coloring vira automaticamente W2, W3 difícil. Leva junto. Isso. Ok. Obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado a você. Algum outro comentário, curiosidade? Bom, então vamos agradecer ao Guilherme novamente. E aí, na próxima semana, a gente tem o Matheus Oliveira, de Bergen. Bergen é um dos grupos mais de complexidade parametrizada, então possivelmente teremos mais alguma coisa com esse mesmo sabor aí, pessoal. Até lá.